sou o professor Sérgio e nós estamos aqui para estudar a unidade que diz respeito aos conceitos de epidemiologia, onde nós vamos fazer uma introdução, o histórico e o que são estudos epidemiológicos. Dentro dessa unidade, nós iremos abordar algumas coisas das doenças, os determinantes de saúde, as perguntas que são importantes para mover a epidemiologia, para que serve a epidemiologia e os estudos epidemiológicos. Aqui nós temos uma definição para que nós possamos nos situar a respeito do que vem a ser epidemiologia. Então, em 1995, o LAST define epidemiologia como estudos de distribuição dos determinantes de eventos de saúde em uma população. Aqui nós temos uma ideia inicial, onde nós conseguimos entender uma das principais características da epidemiologia: estudar doença dentro de uma população. Dificilmente ou quase nunca nós vamos ver a epidemiologia tratando da doença de modo individual. Então nós conseguimos entender que a epidemiologia está voltada para estudo da frequência da distribuição de uma determinada doença ou de um determinado agravo dentro de uma população específica. Essa população pode ser uma região, um país, um bairro, uma cidade, uma comunidade específica dentro de uma escola. Nós conseguimos, isso nos possibilita entender como que é feita a distribuição de uma doença. Nós precisamos entender que a doença ela não é aleatória, ela não surge de uma maneira isolada. Olá, eu sou o professor Sérgio e nós estamos aqui para estudar a unidade que diz respeito aos conceitos de epidemiologia, onde nós vamos fazer uma introdução, o histórico e o que são estudos epidemiológicos. Dentro dessa unidade, nós iremos abordar algumas coisas como a distribuição das doenças, os determinantes de saúde, as perguntas que são importantes para mover a epidemiologia, para que serve a epidemiologia e os estudos epidemiológicos. Aqui nós temos uma definição para que nós possamos nos situar a respeito do que vem a ser epidemiologia. Então, em 1995, o LAST define epidemiologia como estudos de distribuição dos determinantes de eventos de saúde em uma população. Aqui nós temos uma ideia inicial, onde nós conseguimos entender uma das principais características da epidemiologia: estudar doença dentro de uma população. Dificilmente ou quase nunca nós vamos ver a epidemiologia tratando da doença de modo individual. Então nós conseguimos entender que a epidemiologia está voltada para estudo da frequência da distribuição de uma determinada doença ou de um determinado agravo dentro de uma população específica. Essa população pode ser uma região, um país, um bairro, uma cidade, uma comunidade específica dentro de uma escola. Nós conseguimos, isso nos possibilita entender como que é feita a distribuição de uma doença. Nós precisamos entender que a doença ela não é aleatória, ela não surge de uma maneira isolada, existem sempre motivos para que essa doença se manifeste dentro da população. E essas relações, elas estão diretamente associadas com um
determinado período e um determinado local, né? Então, se nós entendermos a relação que existe entre local e tempo, nós caminhamos de uma maneira bastante interessante para que nós possamos entender como que se dá o processo de saúde e doença. A partir do momento que nós entendemos como que é feita a distribuição da doença, isso nos possibilita duas coisas bastante importantes dentro desse processo. Entender como que se faz a prevenção ou como se faz o tratamento de uma determinada doença. Dentro dessa condição, um fator bastante importante para que a gente possa entender esse processo de saúde e doença são os determinantes de saúde. A Organização Mundial de Saúde nos define o que são determinantes de saúde. A partir dessa definição, nós conseguimos entender que determinantes de saúde são determinadas situações ou determinadas condições que vão fazer com que nós tenhamos maior ou menor chance de adoecer, certo? Isso tem uma relação direta com a sociedade ou como uma população está se organizando. Então, a partir do momento que nós observamos essas condições ou esses determinantes, nós conseguimos entender que esse processo de saúde e de doença, ele é dinâmico, ou seja, a partir do momento que determinadas comunidades se organizam de maneira diferente, nós conseguimos entender que a própria dinâmica da doença também vai ter essa característica de ser diferente. Portanto, populações diferentes apresentam perfil de doença diferente. Aqui nós temos alguns exemplos do que são esses condicionantes de saúde. São alguns fatores que mudam de acordo com a característica da população e dessa forma interferem diretamente no processo para que nós tenhamos ou não a instalação de uma doença. São fatores bastante importantes nesse processo: a educação, a renda, o trabalho, a urbanização da sociedade, coisas interessantes que podem ser transmitidas através de água, de alimento, os riscos ocupacionais, pensando em populações de trabalhadores, e a oferta de saúde. Vale lembrar que talvez dois fatores bastante importantes aqui que nós precisaríamos citar com bastante ênfase é a educação e renda. Quanto melhor o nível de educação de uma comunidade, maior a chance dessa comunidade desenvolver menos doença. Da mesma forma, nós podemos pensar na questão da renda. Populações com renda baixa tende a ter uma característica de doença um pouco diferente. Para que nós possamos entender como que é esse processo de saúde e de doença, vale a pena nos fazermos algumas perguntas interessantes. São as perguntas que movem a epidemiologia, né? A partir da resposta que essas perguntas nos dão, nós temos condições de entender como que é esse processo de saúde e de doença. E a partir dessas respostas, nós podemos aplicar mecanismos de controle de doença ou de tratamento de doença, né? Então, nós iniciamos com uma pergunta básica: onde ocorrem os agravos de saúde, a saúde? O local é bastante importante, porque a partir do momento onde nós conseguimos determinar o local, nós conseguimos especificar uma região específica onde essa doença tende a acontecer, né? Dentro dessa ideia, populações apresentam riscos diferentes. Nós sabemos que esse local ele está relacionado com um país, uma região, um estado. Dentro desse conceito, provavelmente vai ser muito difícil nós encontrarmos doenças como dengue em países de clima frio, como a Noruega. Então,
a região ou o local é bastante importante para que a gente consiga entender esse processo. Outra pergunta bastante interessante é quem adoece. Então, nós podemos entender que dentro desse conceito, as populações, sendo dinâmicas, elas vão mostrar também situações de pessoas com maior ou menor risco de adoecer. Dentro de uma determinada população, nós conseguimos encontrar grupos de risco ou subgrupos e com isso nós conseguimos entender que existem pessoas com maior chance ou menor chance. Por exemplo, idade pré-escolar, idade avançada, são grupos específicos que conseguem nos dar determinadas situações que permitem entender esse processo de doença. E quando? A resposta a essa pergunta nos permite entender o comportamento da doença ao longo do tempo. E com isso nós conseguimos entender que essa doença ela se apresenta com maior chance em determinados períodos do ano. Por exemplo, em períodos do ano onde nós temos clima mais frio, nós temos a incidência maior de doenças relacionadas a ambientes fechados, como gripe, pneumonia, coisas nesse sentido. Então nós conseguimos ver que uma doença ela vai ser sazonal ou não. Para que serve a epidemiologia? Nós temos uma lista muito extensa de utilidades dessa área. Nós podemos começar explicando para vocês que a epidemiologia ela tem um papel bastante importante ao analisar a situação de saúde. Pode ser de um município, de uma região, de um país. Através de dados epidemiológicos, nós conseguimos entender se as medidas de prevenção ou de tratamento estão sendo efetivas ou não. Nós conseguimos identificar perfil de população que tem uma determinada característica para uma determinada doença, da mesma forma que nós conseguimos determinar quais são os fatores de risco que interferem nesse processo de saúde e doença. Fator de risco são determinados fatores que não são causa da doença, mas são fatores que podem facilitar com que você fique doente, dependendo de como que é a sua exposição a esse fator. Nós conseguimos avaliar serviços de saúde, nós conseguimos ver se esses serviços estão atendendo às necessidades da população, nós conseguimos entender como é o mecanismo que causa um determinado agravo ou uma determinada doença, nós conseguimos entender quais são as características dessa doença, bem como os seus sinais, os seus sintomas, a história natural dessa doença. Nós conseguimos testar a eficácia e a efetividade de determinados tratamentos ou estratégias para que a gente tenha o controle sobre uma doença. Ainda com relação à utilidade da epidemiologia, nós conseguimos também identificar os mecanismos de transmissão de doença, nós conseguimos identificar os padrões de transmissão de doença dentro de populações ou dentro de áreas geográficas, nós conseguimos estabelecer métodos ou mecanismos de controle aos agravos à saúde, nós conseguimos estabelecer medidas de tratamento, medidas preventivas. Nós conseguimos gerar dados para administrar serviços de saúde, ou seja, os dados que permitem que as políticas públicas sejam aplicadas, eles vêm diretamente dos dados epidemiológicos. E também conseguimos estabelecer quais são os critérios para que nós venhamos a ter a vigilância em saúde, ou seja, o controle da situação de saúde de uma população. Para que a gente consiga entender esse processo, nós podemos utilizar determinados estudos, que nós vamos chamar de estudos epidemiológicos. Esses estudos eles são feitos para que a gente possa ter uma ideia da distribuição das doenças e quais são os determinantes dessas doenças. Ou seja,
Para que nós tenhamos essa ideia, nós usamos de uma metodologia específica, já muito bem clara, que nos permite entender a dinâmica do processo da doença ou de saúde dentro de uma população. Esses estudos epidemiológicos, eles podem ser classificados em dois grandes grupos, que depois nós vamos ver que existem algumas ramificações. Os estudos experimentais e os estudos observacionais. O que é um estudo experimental? Nesse estudo, nós vamos observar uma influência muito grande de quem pesquisa o determinado fato. Nesse tipo de estudo, o pesquisador escolhe o que ele quer estudar. Por exemplo, ele está analisando o efeito da exposição de uma determinada substância, uma determinada condição, a uma determinada população. Pode ser um grupo de pessoas bem específico, uma comunidade, certo? Dessa forma, nós conseguimos observar que nós vamos ter grupos expostos ou não. Quando nós dizemos que a intervenção é deliberada do pesquisador, ele estabelece o que ele quer analisar. Isso permite, mais uma vez, nós entendermos quais são os mecanismos que nos dá a possibilidade de identificar a exposição ou não dos indivíduos. Diferente do estudo experimental, o estudo observacional ele é feito de uma maneira onde o pesquisador não influencia em momento algum sobre o que ele está analisando. Ou seja, ele somente observa o fato e a partir dessa observação ele colhe informações importantes, certo? Então ele vai observar ao longo de um determinado período o comportamento de uma determinada população associada a um determinado fator. Esses estudos observacionais eles podem ser divididos em descritivos e analíticos. Estudos descritivos, eles estão relacionados à condição de saúde para um determinado tempo, um determinado local ou um grupo de indivíduos, né? Então aqui nós conseguimos entender ou conseguimos analisar a distribuição de uma doença em uma população específica, por exemplo, relacionado ao sexo ou ao gênero, à idade, ao local ou outras características que possam ser de interesse da pesquisa. Estudos analíticos, eles examinam como que é feita a relação entre exposição e uma condição. Ou seja, nós conseguimos dividir esses estudos em outros tipos de estudo. Estudos ecológico, seccional, caso-controle e os estudos de coorte. Estudo ecológico. Nós vamos analisar, através desses estudos ou dessa metodologia, como é feita a ocorrência de uma doença num determinado grupo bem específico. Ou seja, nós vamos verificar se naquele grupo existe a incidência ou não de uma determinada doença. Observamos que nesse estudo não existe a informação sobre a doença, sobre a exposição de um indivíduo, mas sim a população como um todo. Os estudos seccionais, eles estudam como é feita a exposição e a condição de saúde de um grupo participante. Nesse momento, nós conseguimos estudar a condição de uma doença em relação a uma população específica. Nós temos aqui como exemplo a população, nós vamos afirmar que população de pessoas desempregadas são deprimidas. Como que nós vamos especificar se essa depressão surgiu antes ou depois do desemprego? Esse é um exemplo de estudos seccionais. Estudo caso-controle. Nesse tipo de estudo, nós identificamos indivíduos com uma doença, que são chamados casos, e comparamos com indivíduos que não desenvolveram a doença, os indivíduos que são o controle.
A partir dessa comparação entre os casos e controle, nós conseguimos fazer uma associação de como a exposição dessa doença está se manifestando nesse grupo. E aí nós conseguimos, inclusive, observar a possibilidade de risco maior ou menor em determinados grupos. E o estudo de coorte? Neste estudo, especificamente, nós analisamos uma população, e normalmente os estudos de coorte, eles são feitos com populações bastante grandes. Nesse grupo de estudo, nós conseguimos também identificar os grupos que são expostos e os grupos que não são expostos. E a partir dessa análise, nós também conseguimos analisar a condição de saúde, a condição de doença, a incidência dessa doença, né? E aí nós conseguimos imaginar que, a partir dessas observações, nós teríamos uma incidência maior da doença no grupo que é exposto em relação ao grupo que não é exposto. Assim nós terminamos essa videoaula. Espero que vocês busquem acrescentar o conhecimento no material didático oferecido. Até a próxima!